Glória a Deus. Aleluia, continue. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sustente essa atmosfera de adoração. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui no meio de vocês, agradecendo a esta igreja que sempre nos acolhe, a minha e minha esposa, com muito carinho. É muito bom estar aqui, é muito bom receber cada cumprimento. Que Deus os abençoe enormemente por isso. Hoje nós trataremos da segunda lição, que versa exatamente sobre o segundo capítulo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer, como sempre, a leitura responsiva. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, desde o primeiro verso até o final do capítulo, são 17 versículos aí. Eu darei início, a igreja responderá e assim chegaremos ao final. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Todos juntos. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Senhor, me ajude nesse momento, Espírito Santo de Deus, a servir a tua igreja. Queridos, nós tratamos na semana passada do primeiro capítulo, abrindo esse tempo de estudos a respeito da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu quero que você recorde comigo o finalzinho do capítulo 1, do capítulo 1, para que nós possamos ter uma sequência lógica de raciocínio e assim entrarmos na compreensão do capítulo 2. Paulo, já quase ao final daquele primeiro capítulo, ele trata a respeito dos motivos, né, que ele tem ali para estar escrevendo. Ele ainda retoma constantemente, ele retoma esse tema.
E agora nós vamos entrar no segundo capítulo com um primeiro verso em que ele diz assim, o primeiro verso deste capítulo que nós lemos. Ele diz assim: isto deliberei por mim mesmo, de não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Perceba que quando o apóstolo escreve dizendo assim, olha, eu deliberei, eu decidi que não vou tornar a encontrar vocês outra vez em tristeza. Então isso nos permite compreender que já houve, né, uma visita em que o ambiente não foi bom, o ambiente foi realmente de tristeza. Essa visita de Paulo, ela é conhecida pelos estudiosos como a visita dolorosa. A visita dolorosa, né? Ele tem notícias de que as coisas não estão correndo muito bem em Corinto. Ele vai até lá, almejando, né, que talvez pudesse reverter o quadro, mas tudo indica que a visita realmente foi difícil, foi dolorosa. A intenção de Paulo, ele explicou isso no primeiro capítulo, era chegar a Corinto, passar um período ali, ir até a Macedônia, da Macedônia retornar a Corinto e depois seguir para Jerusalém, né? Mas veja, a gente sabe desde o domingo passado que ele não retorna. Ele faz essa visita conforme planejou. Como estamos dizendo, essa visita deve ter sido muito difícil, ela fica conhecida como visita dolorosa, e depois ele não retorna mais. Ele não retorna mais, ele prefere escrever uma carta que ficou conhecida inclusive como carta severa, carta dura, né? Disciplinando a igreja, e ele diz, olha, é melhor, eu preferi inclusive escrever e não tornar a encontrar vocês por enquanto, né? Foi melhor assim, ele vai dizer isso no final do capítulo 1, foi melhor que eu não retornasse, porque eu teria que tomar medidas duras em relação a vocês, né? Como eu disse no domingo passado, faço lembrar o que Paulo relata na sua primeira carta ainda, no capítulo 5, a respeito de um membro da igreja que estava mantendo ali relações ilícitas, né, inclusive com a sua madrasta. Então Paulo, tendo em vista isso, e tendo em vista a recente visita dolorosa, o que ele decide? Não vou voltar lá, não vou voltar, porque se eu voltar, como apóstolo que sou, fiel ao evangelho, eu vou ter que tomar medidas disciplinares duras, né? Os ânimos estão à flor da pele, a igreja está revoltosa ali contra mim, né? A igreja foi contaminada por uma pregação anátema, por um evangelho anátema, corrupto, e eu não sou conivente com isso, eu terei que ser inflexível, então a coisa está muito quente, é melhor eu não voltar agora, vou só escrever uma carta, né? Carta, aliás, que a gente vai ver lá na frente, teve um bom resultado. Então esse é o contexto do final do capítulo 1, e agora Paulo diz assim, no capítulo 2 ele diz assim, eu decidi não voltar a encontrar convosco em tristeza. Então a tristeza marcou a visita anterior, né? A tristeza foi a marca dessa visita. Bom, e na sequência ele diz assim, porque se eu vos entristeço, estou no segundo verso, se eu vos entristeço, quem me alegrará senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Veja, alguns comentadores, eu quero ser bem didático aqui, alguns comentadores dizem assim, Paulo, quando saiu de Corinto, né, após essa visita dolorosa, ele deixa um comando para a igreja, ele deixa uma ordem para a igreja. A ordem é a seguinte, vocês têm que disciplinar aqueles que não estão conforme a doutrina. Vocês têm que disciplinar. Vocês têm que ser amorosos com as pessoas, mas vocês têm que ser inflexíveis com o pecado. Amorosos com o pecador, mas inflexíveis, rigorosos com o pecado. Então vocês precisam disciplinar, né? Então veja, na verdade, o que está ocorrendo aqui no segundo verso é que ele está dizendo assim, se não fizerem assim, se não forem rigorosos, se não disciplinarem aqueles que estão em erro, como eu poderei me alegrar com vocês? A minha única esperança de ter alegria é exatamente nesse que foi disciplinado, quando ele vier a se arrepender. É isso que Paulo está tratando, da necessidade da disciplina naquele contexto, naquela igreja. Eu não estou dizendo aqui que sempre devemos tratar rigorosamente tudo e todos, mas o que eu estou dizendo aqui, naquele contexto, naquela circunstância,
Paulo enxerga a necessidade da disciplina. Ele diz assim: se não houver disciplina, quantas vezes eu vá aí, eu vou sempre experimentar tristeza. Porque eu sou apóstolo, porque eu sou pastor. E como apóstolo, como pastor, o que eu quero ver? O que eu quero enxergar? Eu quero enxergar uma igreja fiel. Eu quero enxergar uma igreja santa. Eu quero enxergar uma igreja purificada. E quando eu não enxergo isso, eu preciso aplicar disciplina. Agora eu estou indo para Macedônia, mas os obreiros que vão ficar, apliquem a disciplina. Do contrário, sempre haverá tristeza. Porque, a rigor, a única alegria verdadeira e que nós esperamos é a alegria do arrependimento que conduz à santidade. Mas como chegar ao arrependimento sem a disciplina? Como levar a igreja à consciência do pecado e à necessidade da santidade se nós formos coniventes com toda e qualquer tipo de prática? Então vejam, é aqui a fala do apóstolo, que ainda continua se explicando desde o capítulo 1, mas que está chamando para si o argumento e a razão e a justificativa para os seus atos. E veja, ele segue dizendo: isto vos escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam me alegrar, ou alegrar-me. Paulo está dizendo, eu escrevi primeiro, nem fui. Eu escrevi primeiro, para que quando eu for, eu tenha alegria. Então o que ele está dizendo? Mais uma vez, se eu for agora, sem aplicação de nenhum tipo de disciplina, eu vou encontrar a igreja na mesma. Eu vou encontrar a igreja ainda cometendo muitos equívocos. E isso será para mim tristeza, e não alegria. Então aqui tem algo para o nosso tempo, né? É claro que nós adoramos a Deus com muita festa, com muita alegria, com muito êxtase. É claro que sim, e devemos adorar a Deus. Mas essa adoração, né? Nossos louvores, nossos movimentos de braço, nossos pulos, etc., tem que estar conformes ou em conformidade com a nossa santidade de vida. Quem está entendendo? Não adianta você vir pular, saltar, gritar, se intimamente o Espírito Santo, que sonda e investiga os corações, não identifica em você ou naquela igreja a santidade. Então, é justo que a igreja celebre, se alegre, que nós nos abracemos. É justo. Por quê? Porque assim é quando nós vivemos em santidade. Paulo está dizendo, vocês podem ter uma capa maravilhosa, mas eu não me alegro em vocês, porque eu sei que de verdade não estão em santidade. Precisa aplicar disciplina. E aí veja, ele vai dizer na sequência. Aliás, ainda no verso 3º, ele diz assim, eu espero que da próxima vez eu não sinta tristeza por causa daqueles que deveriam me alegrar. Alguns estudiosos dizem o seguinte, muitos na verdade, dizem o seguinte, Paulo está reclamando nesse momento que a igreja, na hora que ele foi lá, que ele disciplinou, que ele se levantou, que ele falou, isso aqui está errado, isso aqui não é desse jeito, a igreja não apoiou o pastor. Ele está dizendo, eu pensei que vocês fossem me apoiar, que eu fosse ficar feliz, alegre, porque vocês ficariam do meu lado, e a meu favor, a favor da minha disciplina, a favor da minha correção. Mas para minha triste surpresa, infelizmente, vocês ficaram a favor da liberalidade de costumes. Vocês ficaram a favor dos costumes pervertidos e me acusaram de ser rigoroso demais. E me acusaram de agir com mão muito pesada. Queridos, tem momentos, veja, eu não estou aplicando aqui uma regra geral, mas há momentos, e os meus irmãos pastores que estão aqui sabem, obreiros que estão aqui sabem, há momentos em que a coisa tem que ser clara, ou é sim ou é não, ou dentro ou fora. Há momentos em que a disciplina precisa acontecer, e você vê que aqui o apóstolo está sofrendo. Ele vai dizer daqui a pouco, escrevi entre lágrimas. É bom a gente se lembrar de vez em quando que nossos pastores são homens e mulheres, são seres humanos, têm dificuldade, têm tristezas, têm lutas íntimas, têm sofrimentos, muitas vezes por causa da nossa indisciplina e por causa da nossa pouca compreensão, quando eles, os pastores, debaixo de uma autoridade divina,
precisam disciplinar. Então, muitas vezes, a gente pode dizer em relação a Corinto, né? É uma igreja que quer fazer o que bem entende, e quando é disciplinada, fica tola em relação ao pastor, fica contra o pastor. E o pastor está sofrendo aqui, o apóstolo está sofrendo, né? E veja, ele diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi. Eu quero que você perceba nesta manhã a estratégia argumentativa e ministerial desse homem inteligentíssimo usado por Deus, que é Paulo. Eu vou fazer uma comparação do que fazemos nós com relação aos nossos filhos, que nós amamos, né? A gente disciplina, vem cá, chega aqui. Por que você está fazendo isso? Não é assim que você faz, não é assim que se faz. Nós já não conversamos e você aplica a disciplina com seriedade. Mas do meio para o fim, quase ao final, você diz assim: vem cá, moleque, papai te ama. Não é assim? Não é assim que nós fazemos? É assim ou não, pastor Felipe? Né? É assim que fazemos. Paulo está usando essa mesma estratégia. Ele está dizendo assim: vocês erraram, ficaram a favor do pecado contra mim, disseram que eu sou duro demais. Vocês erraram, mas deixa eu dizer uma coisa: eu estou chorando aqui, eu estou escrevendo para vocês em tristeza. Eu escrevi aquela carta, melhor dizendo, em tristeza, em lágrimas. Sabe por quê? Eu amo vocês. Que coisa linda! Que exemplo ministerial, que exemplo de pastor, que exemplo de cristão para todos nós. Diante da falha do irmão, diante do erro do irmão, você não pode ser conivente. Você não pode ser conivente. Advirta, aconselhe, mas em Cristo Jesus. Advirta, aconselhe, mas em amor. Lamente o erro, lamente o equívoco do irmão. Tente consertar. Abrace ele, não seja conivente com o erro, mas tente consertar em amor. É isso que Paulo está fazendo. Vejam, eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagra em grande medida. Paulo está dizendo, não é pouco, é muito amor. Deixa eu dizer, por isso que eu estou corrigindo, por isso que eu não aceitei o que vocês estavam fazendo, por isso que eu me mantive firme, porque eu vos amo. E quando nós amamos, nós corrigimos. Quando nós amamos, nós advertimos. Quando nós amamos, nós aconselhamos. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. Jesus disse, se você não me confessar diante dos homens, pelo contrário me negar, também eu te negarei diante do meu Pai. Confesse, Jesus, diga, irmão, você é o meu irmão na fé. Está errado isso daí que você está fazendo. Mas vai passar, vai melhorar. Você vai voltar a enxergar as coisas como elas realmente são. Deixa eu te ajudar, conversa comigo. Eu posso ir na tua casa, vamos caminhar junto. É isso que Paulo, de alguma maneira, está dizendo. Ele está dizendo, eu adverti, mas não pense que por isso eu não amo vocês. Pelo contrário, a minha advertência e a minha disciplina é prova do meu amor. E veja, vamos para o segundo tópico aí, uma outra série de versos, do 5 ao 11, né? Paulo vai dizer no verso 5, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Ele está dizendo, olha, vocês estão entendendo por que eu adverti algumas pessoas? Porque se elas causaram tristeza, não foi somente a mim. Eu não estou, entenda, Paulo está dizendo assim, eu não estou reclamando porque eu quero que vocês me bajulem. Eu não estou reclamando porque eu quero que simplesmente vocês fiquem a meu favor e contra outros irmãos. Não, não é isso. Eu quero que vocês entendam a dimensão espiritual do problema. Eles não erraram simplesmente porque me criticaram, porque me atacaram, porque me acusaram. Eles erraram porque, ao me atacar, ao me acusarem, atacaram também a mensagem da cruz, atacaram também a mensagem do verdadeiro evangelho. E desse modo, a ofensa não se deu apenas quanto a mim ou a meu respeito. A ofensa se deu a respeito de toda a igreja, tá? Então veja, ele diz no verso 5, para que eu não seja demasiadamente áspero, eu digo que em parte esse indivíduo ou esses indivíduos também ofenderam a todos vocês, a toda a igreja. Então perceba aqui, né, a estratégia desse homem que está dizendo, meus irmãos, meu rebanho, eu não estou reivindicando para mim
a razão? Eu estou reivindicando para toda a igreja. A gravidade do erro desse irmão não é porque ele me atacou. Eu não sou esse tipo de pastor que não aceita crítica. Eu não sou esse tipo de pastor que não aceita advertência. Não, eu posso errar. Eu posso errar. E quando eu errar, vocês podem até criticar, tudo bem. Mas a questão aqui é mais grave. A ofensa não foi contra a minha pessoa em particular, mas contra os princípios do Evangelho. E nesse sentido, a ofensa foi contra toda a igreja. É isso que ele está dizendo no verso 5. Mas agora, entenda isso, é uma carta. Eu disse isso domingo passado e torno a dizer, é uma carta. E é uma carta escrita no momento de relacionamento difícil. Então, é normal que de uma frase para outra, de uma linha para outra, o tom do apóstolo mude. Porque as emoções estão se revolvendo dentro dele. E veja que no verso 6 ele diz assim: basta-lhe a punição pela maioria. Então ele está dizendo, olha, eu só estou explicando para vocês que era necessária a disciplina. Mas ele já se arrependeu? Se já se arrependeu, então basta-lhe a punição pela maioria. Eu não estou exigindo uma punição exemplar e exagerada porque eu estou com meu orgulho de pastor ofendido. Não. Eu só estou reclamando que ele atacava não só a mim, quanto a igreja. Mas ele já se arrependeu? Se ele já se arrependeu, basta-lhe a punição pela maioria. Então veja, se nós quiséssemos aqui usar uma imagem coloquial, proverbial, popular, Paulo está escrevendo, né, com certa maleabilidade, com certa habilidade de quem bate e assopra. Bati, disciplinei, corrigi, o irmão se arrependeu, agora vem cá, deixa eu te dar um abraço, a paz do Senhor. É isso que Paulo está fazendo, que coisa linda, ministerialmente de uma inteligência gigantesca. Isso aqui se trata de algo que a gente poderia chamar hoje de inteligência emocional. Inteligência emocional. Errou, errou. Arrependeu, consertou, glória a Deus. Bem-vindo, senta aqui no primeiro banco e a paz do Senhor Jesus. Então é isso que ele está dizendo. Basta-lhe a punição pela maioria. Eu não estou exigindo uma punição exemplar. A igreja perdoou? Perdoou. Então glória a Deus, eu também perdoo. Pronto. E veja no 7 ele diz, de modo que deveis pelo contrário perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Excessiva tristeza num tempo em que ninguém pensava em depressão. Paulo está usando a expressão excessiva tristeza e claramente ele tem em mente aquela circunstância em que o indivíduo se sente rejeitado, desprezado. Poxa, a igreja onde eu sempre congreguei, a igreja onde eu fui batizado, a igreja onde eu fui apresentado, a igreja onde eu casei, está certo que eu errei, eu cometi um erro horrível, mas eu estou arrependido, igreja. Vocês não vão me abraçar, não? Paulo está dizendo isso. Ele arrependeu? Sim. Então corre lá e abraça ele. Não deixa cair em excessiva tristeza. Não deixa cair, diríamos, em depressão. Não deixa que a rejeição, o doloroso sentimento da rejeição tome conta desse crente. Acolhe, abraça, traz para perto, convida para a célula, traz para sentar perto de você. Ou como nós costumamos dizer, olha para o seu irmão do lado, dá um sorriso para ele, estende a mão para ele. Se é visitante, vá lá, abrace ele, cumprimente, diga assim, você é uma bênção, você é precioso, nós estamos felizes porque você está aqui. E Paulo está dizendo isso com experiência própria, com conhecimento de causa, porque é exatamente isso que ele está experimentando em relação à igreja de Corinto. É como se nas entrelinhas ele estivesse dizendo, não façam com o irmão de vocês, o mesmo que me atacou, que atacou o evangelho, mas ele arrependeu, não façam com ele o que anteriormente vocês têm feito comigo mesmo. Paulo está dizendo assim, se vocês quiserem bater, batam em mim, mas não batam nele.
Que coisa tremenda, que coisa linda. Vejam, a aplicação prática dos princípios, ou daquele princípio excelente do cristianismo: ama ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso experimentar, eu não posso contemplar a dor do meu irmão sem que essa dor também me machuque. É como se Paulo estivesse dizendo: é tempo de ele ser acolhido. Não façam com ele o que vocês já fizeram comigo. Eu conheço bem o desprezo. Eu sou um homem de açoites e de prisões e de perseguições. Já fui rejeitado em Éfeso, já fui preso em Filipe, ele poderia dizer, né? Então veja, a carta tem um caráter muito pessoal. E adiante, diz assim, o verso 8 diz assim: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E algo que caracteriza essa carta como um conjunto de ensinamentos práticos: confirmeis para com ele o vosso amor. Irmãos, como é que eu confirmo o meu amor pelo outro? Como é que eu confirmo? Como é que eu confirmo o meu amor pelo outro? É suficiente dizer assim: eu te amo, tá? É suficiente falar do que você sente? Não. Sobretudo num contexto em que alguém errou e quer ter certeza de que os braços da igreja estão abertos ainda. É preciso uma atitude prática. É por isso que Paulo diz: confirmem para com ele o vosso amor. Acolham ele de novo. Acolham, abracem, convide, envolva, chegue perto, não trate diferente. Então veja, confirmem para com ele, confirmeis, eu digo isso, né? Eu rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Então Paulo está dizendo: eu escrevi aquela carta muito dura, porque eu queria que vocês fossem, eu precisava verificar se vocês são realmente obedientes, disciplinando na hora que tem que disciplinar, mas perdoando na proporção do arrependimento, ou muito mais até do que a proporção do arrependimento. Vejam, princípios práticos para a vida cristã. Todos nós aqui temos altos e baixos, e todos nós estamos suscetíveis a erro. Todos nós. E cabe aos que se conservaram de pé disciplinar e na sequência acolher e amar, de modo prático. De modo prático. Sem aquela distinção de tratamento que faz com que a gente às vezes perceba: o irmão mudou comigo, o irmão era de um jeito comigo, depois que eu caí, depois que eu errei, depois que eu tive problemas, eu voltei, mas não foi mais a mesma coisa. Ele não é mais o mesmo comigo, não me convida mais para as coisas, eu não participo mais com ele de nada, ele não me dá mais oportunidades, mudou, ficou frio, não é mais a mesma coisa, eu não me sinto mais à vontade, vou mudar de congregação, vou sair daqui, vou congregar em outro lugar. Quantas vezes isso acontece? Paulo está dizendo: não é para acontecer. Não é para acontecer. Por quê? Porque quando ele arrepender e voltar, o amor prático deve recebê-lo com ainda maior alegria. Com ainda maior alegria. Porque assim foi com Jesus, né? Assim Jesus procedeu. E aí veja, adiante. Eu vou evoluir. O verso 10 diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado. Preste atenção nisso. Olha o exemplo prático de Paulo, dizendo assim: já me esqueci do que vocês fizeram. Isso é amor prático. Não é ficar remoendo: irmão, paz do Senhor, mas eu não me esqueci não, viu? Isso não é amor. Isso não é, maestro? Paz do Senhor, viu, obreiro? Até o tom revela que você não perdoou. Ei, obreiro, quanto tempo, né? Paz do Senhor, viu? Até o tom revela que você não perdoou. Aí o irmão já encolhe, né? Aí o irmão já vai se afastando. O negócio não está para mim como era antes. Paulo está dizendo: não é assim o procedimento. O procedimento não é esse, né? Então vejam, ele está dizendo: eu também perdoo. Se é que tem alguma coisa para perdoar, que até me esqueci já, que coisa linda. Quem de nós tem essa maturidade cristã? Porque se não temos, é preciso procurá-la, buscá-la. E aí adiante: por que
que Paulo ministra a disciplina do amor. Presta muita atenção para isso. Por que Paulo ministra a disciplina do amor? Ele vai explicar no próximo verso. Mas antes eu quero que você entenda, que disciplina é essa? Que disciplina é essa? Às vezes, quando o irmão volta, ou quando o irmão nos fez alguma coisa que nos magoou, nós somos carne. Mas contra a carne lutamos. A disciplina ocorre quando eu tenho vontade de empurrar para lá, de não esquecer, mas eu me lembro que eu estou debaixo de um senhorio. Aleluia, eu me lembro que eu sou um discípulo, e o discípulo não é maior do que o mestre. Portanto, se o mestre perdoou, quem sou eu? Na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem sou eu para ficar tolo? Né? Quem sou eu para ficar com o beiço pendurado ali, todo? Quem sou eu? Quer dizer, na verdade, o que Paulo está dizendo é: aplique uma disciplina, e a primeira disciplina é contra o pecado. Você tem que disciplinar mesmo. Mas a segunda disciplina é contra você. A segunda disciplina é contra a sua velha criatura. Aliás, o subtítulo da revista é esse: a nova criatura. Então a segunda disciplina é contra você. Lá vem o irmão que errou, lá vem o irmão que fez tal coisa, lá vem o irmão que ofendeu você. Pratique a disciplina contra a sua velha criatura. Estenda a mão para ele, porque você precisa perdoar como foi perdoado. Você precisa esquecer da mesma forma que teus pecados foram jogados no mar de esquecimento. Ah, mas eu não queria. Não é o que você quer, é o que o seu Senhor manda. Ah, mas eu não consigo. Consegue, debaixo da graça você consegue. Ah, mas eu não quero. Não importa, não é o que você quer. Ah, mas eu não acho certo. Não é o que você acha certo, é o que está escrito. E o que está escrito é: ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Quanto a mim, já nem me lembro. Ora, se Jesus me perdoou e eu perdoei vocês, significa que todos devem perdoar os que erram. E adiante entramos no tema central da lição. Essa seção que vai do verso 12 até o verso 17, que é Paulo usando de todo o seu conhecimento de mundo, ou de todo não, né? Mas de parte do seu conhecimento de mundo. É Paulo usando de uma imagem, de uma ilustração muito conhecida de todos ali naquele mundo greco-romano, né? Para explicar o poder de Deus, o poder do Evangelho. Vejam, a partir do verso 12 ele diz assim: quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor, verso 13, eu não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso eu voltei para Macedônia, eu segui para Macedônia. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a estratégia ministerial profundamente inteligente. Paulo está dizendo assim aos coríntios: irmãos, eu nem me lembro se vocês me ofenderam. E deixa eu dizer uma coisa, eu estava numa expectativa enorme para saber como foi que vocês reagiram à carta que eu mandei, aquela carta mais severa, mais dura. Eu estava numa expectativa muito grande para saber se vocês tinham entendido a minha disciplina. Eu estava numa imensa expectativa para saber se vocês tinham recebido o meu aconselhamento. Eu estava num pé e no outro para saber novidades de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque eu amo vocês. Eu estava numa expectativa imensa de encontrar com Tito, porque Paulo envia, né? Ele envia a Tito para fazer uma espécie de levantamento. Vai lá ver como é que está a igreja. Vai lá ver qual foi a resposta, a reação deles. Então ele está muito ansioso, uma expectativa muito grande por notícia. E ele diz assim: eu fui a Troade. Saí de Éfeso e fui a Troade. Quando eu cheguei lá, achando que ia encontrar com Tito, para saber logo das notícias de vocês, ele ainda não estava. E eu não tive tranquilidade. Até tive a oportunidade de plantar uma igreja em Troade, mas não o fiz.
porque eu estava uma expectativa muito grande em relação a vocês. Gente, como é que isso chega, como é que essa informação chega no coração da igreja de Corinto? A igreja lê isso aqui e certamente diz assim, realmente ele nos ama. O grande apóstolo Paulo, plantador de igreja, não conseguiu plantar uma igreja em Troade, de tão preocupado que ele está conosco. É a maneira de Paulo dizer, vocês não são qualquer igreja para mim, eu amo vocês, não importa o que vocês fizeram, eu vos amo. Isso é princípio cristão. O que passou, passou, é daqui para frente. E aí veja, mas no verso 14 ele diz assim, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então ele está dizendo, eu não plantei a igreja em Troade, estava muito agitado, uma expectativa muito grande, mas dou graças a Deus, porque em qualquer lugar que nós pregamos, sob qualquer circunstância, mesmo na maior adversidade, os frutos do Evangelho se manifestam, e em Troade também pessoas foram convertidas ao Evangelho. Também em Troade, muitas pessoas conheceram a Jesus e ali ficaram ansiosos pela salvação. Então Paulo está dizendo, graças a Deus, eu estava muito preocupado com vocês, mas isso não me impediu de pregar o Evangelho e nem impediu que o Evangelho manifestasse a sua glória, dando frutos para o reino de Deus. Percebem esse jogo de escrita em que ele está dizendo assim, a coisa não estava fácil, eu estava sofrendo por amor a vocês, mas mesmo assim, Deus bradou em Troade. Deus fez a obra de misericórdia em Troade. E agora, a imagem que ele usa, ele fala do Evangelho como a fragrância do seu conhecimento. E diz o seguinte, ele usa a expressão, o bom perfume de Cristo, no verso 15, né? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Quero voltar ao verso 14. Ele diz assim, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O triunfo, se alguém leu a revista previamente, vai recordar agora. O triunfo é esse pelotão conduzido por um general, que tem um general à frente, essa marcha encabeçada por um general, sempre após uma batalha, sempre após uma guerra. Isso é uma prática do mundo romano. Tá? Os generais saíam para combate, saíam para a guerra e voltavam, né, entrando nas cidades, principalmente em Roma, triunfantes. E nessa entrada, o general vai à frente e os conquistados vêm atrás. O chamado despojo de guerra vem atrás. Os conquistados, os vencidos vêm atrás. E o general na frente, entrando nas cidades, celebrando a sua vitória. Esse cortejo é chamado de triunfo. O que Paulo está dizendo no verso 14 é, Deus sempre nos conduz em triunfo. O que ele está dizendo? Adiante de nós vai um general. O general é Cristo. Nós somos os conquistados. Adiante de nós vai Jesus. Mesmo em meio às imensas tribulações, mesmo em meio às expectativas incertas, mesmo sem saber como vocês reagiram, adiante de nós vai o general que é Cristo. E atrás vamos nós, os apóstolos, esses que são espancados, fustigados, expulsos, perseguidos, mas nós continuamos atrás dele, vencidos por ele. A sua misericórdia nos venceu, a palavra do seu evangelho nos venceu, nos dominou, nos conquistou, e eis que hoje nós somos escravos desse general, não por imposição, mas por amor a ele. Somos escravos dele. Vamos nós aqui, de cidade em cidade, entrando triunfantes. E aí veja, toda vez que um general entrava na cidade, incenso era queimado, fragrâncias, perfumes eram jogados aí sobre o general e sobre a multidão. E Paulo, sabendo que todos têm conhecimento dessa prática, ele ensina, dizendo, quem vai na frente não é o general? Pois é, mas o nosso general é Cristo. Quem vai atrás são os conquistados. Esses somos nós.
Esses somos nós, conquistados pela misericórdia, pelo poder do Evangelho. E a fragrância que costumam jogar sobre o general e sobre o cortejo é o poder do Evangelho, que vai se manifestando de vida em vida, de conversão em conversão, de transformação em transformação. O Evangelho de Cristo vai tomando o mundo. Aleluia! Agora tem uma coisa aqui poderosa, já vou terminar. Tem uma coisa aqui muito poderosa. Paulo diz assim: ninguém fica indiferente ao Evangelho. O Evangelho impacta. O Evangelho transforma. O Evangelho não passa desapercebido. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar o verso 15, ele vai dizer: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Ele está usando uma figura de linguagem aqui. É uma metonímia. O bom perfume, ele diz, nós somos o bom perfume. Mas na verdade nós sabemos que o bom perfume é o Evangelho. Mas ele está usando uma figura de linguagem. Ele está tomando o mensageiro pela mensagem. Ele fala do mensageiro, mas na verdade ele tem no pensamento dele o que está presente é a mensagem. É a mensagem que é o bom perfume. E ele diz assim: nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então ninguém pode ser indiferente ao Evangelho. Alguma resposta você vai ter que dar. E deixa eu dizer uma coisa para você: indiferença também é resposta. Para os que eventualmente nos assistem pelas boas novas, deixa eu dizer uma coisa: a indiferença também é resposta. Se você já ouviu a mensagem do Evangelho, se você está ouvindo agora, se você já ouviu falar de Jesus Cristo e do que Ele fez, e você prefere ser indiferente, deixa eu dizer uma coisa: indiferença também é resposta. Você está dizendo não. E no tempo certo, determinado por Deus, Ele levará em conta essa resposta. Ele levará em conta a sua indiferença. Então Paulo está dizendo, esse perfume toca e mexe com quem é salvo e também com quem se perde. Mas indiferente, ou sem efeito, melhor dizendo, o Evangelho não fica. Ele vai incomodar uns, gerar em alguns o desprezo, a raiva, alguns se posicionam contra, mas outros serão tocados, transformados, convertidos e salvos pelo poder do Evangelho. Esses são os que vêm atrás do general. Uns escravizados, dizendo, eu aceito o senhorio, eu aceito o seu governo na minha vida, eu aceito o Evangelho e prefiro agora viver como seu escravo. Outros mais atrás estão dizendo, eu não quero saber da mensagem, eu não quero saber do Evangelho. Esses mais atrás estão condenados à morte. Mas observe que, sejam uns ou outros, tiveram que necessariamente dar uma resposta quando o Evangelho foi pregado. Essa situação permanece no mundo. Nos 4 cantos do mundo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado hoje. E há uma parcela da humanidade que está dando ouvido e está dizendo, eu me submeto, eu aceito, eu quero, eu vou viver diferente. O Senhor comanda porque é o general, eu obedeço porque me faço escravo. Mas há uma parcela da humanidade que diz assim, eu não quero, para mim não serve, é bobagem, é fanatismo, eu não aceito, eu rejeito isso. Esses vêm mais atrás e não são escravos por amor, não são escravos da orelha furada, como diz a Bíblia. Esses são condenados à morte. Deixa eu dizer uma coisa para você que é princípio de fé. Quem recusa Jesus está condenado. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não adianta você emendar, fazer um evangelho coach, fazer um evangelho light. Não adianta você mudar a narrativa sobre Jesus, dizendo que Ele é amor, que Ele é complacente, que Ele é conivente. Ele é amor sim, mas Ele também é justiça. Ele veio como cordeiro, mas Ele voltará como leão. Hoje Ele é nosso advogado, mas Ele retornará como juiz. E eu termino, diz assim, o verso final. O verso 16 ainda, ele diz assim, quem porém é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente, esse é o nosso verso áureo,
Quem é suficiente para causar tal divisão na humanidade? Quem é suficiente para causar respostas tão díspares, tão opostas na sociedade? Quem é suficiente para isso, senão o Evangelho de Jesus? Você já percebeu isso? Filosofias são pregadas, teorias políticas são pregadas, teses científicas são pregadas, mas nada mudou o mundo como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ninguém dividiu a história como Jesus. Nenhuma verdade tocou e transformou tanto a humanidade como o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Quem é idôneo, quem é digno disso? Somente o Evangelho. E o último verso diz assim: porque nós, e isso vale para hoje, aleluia, isso vale para a Assembleia de Deus em Belém do Pará, nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Mercadejar, adulterar. É como quem vende o vinho e coloca água. É como quem vende combustível e coloca água. É como quem coloca trigo no açaí, falsificando a mercadoria para enganar o público. E lamentavelmente, preste atenção, lamentavelmente, é isso que está acontecendo em muitos lugares, mas não nessa casa. Você pode dar, não aqui. Aqui nós não estamos mercadejando o Evangelho, tornando-o uma mensagem mais palatável, tornando-o uma mensagem mais agradável à sua conveniência, tornando-o uma mensagem mais massageadora do seu ego. Não. A mensagem da cruz aqui continua sendo pregada com fidelidade. Doa a quem doer, porque há um momento em que precisa doer para você se converter, para nós nos convertermos dia a dia, para nós reconhecermos quem nós somos e quem é Deus, quem nós somos e quem é Jesus, para nós reconhecermos que nós estamos atrás como escravos, na frente quem vai é o general. E Paulo está dizendo: eu, ao contrário de outros que me criticam, eu não estou mercadejando o Evangelho. A mensagem da cruz continua sendo pregada com a autoridade do Espírito e com fidelidade. Isso muito nos alegra, porque nos faz crer que no tempo oportuno, e aqui eu profetizo na sua vida e na minha, isso nos faz crer que no tempo oportuno, a igreja em Belém será um remanescente fiel. Aleluia! A igreja em Belém não vai ceder à corrupção de um falso evangelho humanizado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja.